ouvindo muito melhor também. Ótimo, ótimo. Que bom, né? Então, a gente estava discorrendo sobre as complicações. Você falou que viu muitas dessas complicações distais, como eu vi, intratáveis. E, na verdade, a maioria, infelizmente, desses pacientes acabavam falecendo. E, no final, você estava nos dizendo que os casos caíram muito em Nova York, como estão caindo aqui no Rio de Janeiro. E agora há uma propaganda para o doente não ter medo de voltar ao hospital e se tratar, porque acaba perdendo uma perna, tendo um AVC, rompendo um aneurisma. Agora, eu queria te perguntar, consegue explicar porque a queda em Nova York, assim como a queda aqui no Rio, está sendo mais aguda, mais rápida do que a gente esperava? Você tem alguma explicação para isso, ouviu? Não, a queda aqui também foi rápida. Quando caiu, Curioso. assim, o pique foi de 4.000 mortes, um negócio assim, bem grande mesmo, a mais de 4.000 por dia. Depois caiu. Depois, quando chegou a 500, aí levou umas 2 semanas assim, para cair mais. Mas depois aí já está a quase zero. Não está zero ainda, mas Curioso. tá bem melhor. Não tem explicação. Nossos hospitais estão pedindo para a gente voltar a operar. Unidades extra que estavam separadas para COVID patients estão sendo desativadas. Então, hoje, é aquele cuidado intenso de lavar as mãos, de usar máscara, evitar ambientes com muitas pessoas. Mas, fora isso, o intuito agora que eu sinto nos hospitais é porque eles estão tendo um baque econômico também muito grande. É que a gente volte a operar. Claro, claro. Mas você achou que o número de casos... O que o pessoal está suspeitando é que talvez cirurgiões vasculares sejam um pouco agressivos em fazer procedimentos de doentes. Essa que é a subliminar. A ideia subliminar é se você está fazendo tantos casos assim, não pode ser só que o doente está com medo. Realmente, talvez esses doentes não precisavam. Gostaria de saber da audiência o que eles acham disso. Por que a gente está vendo menos doentes? Mas esse é um conceito interessante, Henrico, e eu acho que tem que ficar claro para quem nos assiste, é que a cirurgia vascular, ela, acima de tudo, ela é uma cirurgia preventiva. Eu não opero aneurisma roto, eu não quero operar o roto, eu quero operar aquele aneurisma que passou de 5,5 centímetros. Claro. Então, às vezes o doente, por ser um pouquinho mais obeso, fala assim, mas doutor, o senhor quer me operar, eu não sinto nada? E aí você tem que explicar, não, eu não quero lhe operar. O senhor precisa ser operado. Exatamente. E isso acontece com um doente que tem uma lesão 90% da carótida. Ele está lá muito bem agora com medo, tomando um antiagregante, mas pode ter um AVC agora, ou teve até um ataque isquêmico e não reconheceu. Então, um conceito diferente na nossa especialidade é que a gente atua muito de uma maneira profilática, porque depois que o cara perdeu metade do cérebro, não dá para reverter. Exatamente. Concorda? 100%. Não há dúvida. Agora, em termos de enfermagem e vascular technologies, como é que vocês fizeram no hospital? Vocês sentiram uma... Então, veja bem, na verdade, no hospital, a linha de frente é o pessoal da Intensive Care e muitos pneumologistas. Nós, vasculares, somos chamados, e fomos chamados muito para resolver problemas de acesso vascular, problemas para diálise, problemas de catéteres que trombosavam uma artéria radial, uma artéria femoral, uma artéria braquial, para botar catéter de diálise, aquelas tromboses distais, filtro de veia cava. Vários doentes tiveram embolia pulmonar, aqueles doentes que tiveram dedímeros elevadíssimos. Então, alguns começaram a sangrar do estômago, não podiam tomar heparina, então a gente colocou vários filtros de veia cava. Mas nós somos a linha secundária, que vai ao apoio ao pessoal. E nosso time, então, nós chegamos a operar 3, 4 Covids por semana, toda semana. Esse mês agora diminuiu. Eu cheguei na época do Covid, como você, operei 2 aneurismas em expansão. Um numa senhora de 95 anos, que por sorte era infrarrenal, um aneurisma de 10 centímetros, mas aí a gente conseguiu fazer ele totalmente por punção.
ficou só 2 dias no hospital, não havia nenhuma relação com o Covid. Uhum. Então, basicamente, a nossa atividade se resumiu a tratar as complicações do CTI. No nosso time, 3 instrumentadoras jovens, elas que me passam os instrumentos, tiveram Covid e trataram em casa. Eu nunca tive Covid, pelo menos sintomático, nem eu, nem Tatiana. Fizemos um IgG e o nosso IgG deu reagente. Eu fui conversar com um imunologista e ele falou que achava que provavelmente eu tive contato várias vezes com pequenas cargas virais. Sei. E aí passei para minha mulher também. E acabou que nós estamos hoje com o IgG reagente, apesar de não ter tido a doença. O que não tira o medo, a gente continua com todas as precauções ainda. Parece que você tem né? Está um pouquinho protegido por 2, 3 meses só, né? Ninguém sabe depois disso. Isso. E também depende do load que você tem. Se tem um IgG muito grande ou pouquinho, faz uma diferença também. Grande. E depende, porque o vírus faz muita mutação, é como a gripe, que a gente toma uma vacina nova todo ano, então a gente não sabe. E há até uma explicação que eles dizem para essa queda mais abrupta do que foi a subida da curva, que seria a perda da virulência do vírus por várias mutações. A gente vai saber isso, Henrico, daqui a 5 anos. É verdade. Que essa doença tem esse pânico da gente ter que aprender junto com ela. Uhum. Eu comparo até o início da endovascular. Nós éramos cirurgiões formados na cirurgia aberta e a endovascular atropelou e a gente teve que entrar e ir aprendendo simultaneamente. No início, vários foram chamados de loucos. Né? Você não estava aprendendo, você estava desenvolvendo a área. É diferente. Não é? É verdade. A Covid a gente está aprendendo. E apanhando muito dela, né? Que ela surpreende, impressionante. Você sabe que essa Covid tem um aspecto interessante. Aqui nós praticamos muito o ciclismo de alta performance. Então, esse ano eu já pedalei quase 4.000 quilômetros. Então, a gente sobe o Cristo Redentor todo final de semana, etc., coisas assim. E o colega nosso aqui do Fabrício Braga, que tem o Laboratório de Performance Humana, está fazendo um trabalho que vai publicar. Os atletas de alta performance, que nadam muito, fazem maratona, eles, quando têm a doença foi sensivelmente menos impactante neles. E quando você pega o grupo em geral, os atletas tiveram menos doença do que os não atletas, comparado à mesma idade e situação econômico-financeira, etc. Então, parece que o esporte de alta performance te dá uma imunidade maior também, coisa que a gente vai saber daqui a 5 anos, acho eu. Claro. Agora, você falou uma coisa interessante, Henrico, que eu queria entender melhor. Você falou que acha que a vida vai voltar ao melhor. Você acha que isso, independente de uma vacina ou não, nós vamos ter nossos congressos de novo? Você vai fazer o Pan-Americano aqui no Rio de Janeiro? A gente vai ter, ano que vem, o VEIT Simpósio aí em fevereiro? Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, mas eu acho, na minha opinião, a gente vai ter os congressos todos. O Pan-Americano, eu quero que o Pan-Americano me sobrevive, porque o Pan-Americano começou com a ideia de integrar os cirurgiões sul-americanos com norte-americanos. E eu gostei, isso aqui é como fosse era o meu goal sempre, não era eu que tenho que realmente dirigir o Pan-Americano, apesar do Rossi faz o trabalho todo, ele e o Sérgio. Mas é uma coisa assim que eu acho boa por causa da integração entre os cirurgiões e Não, isso é uma tradição, é um legado. Então, eu gostaria muito de ver isso continuando, mesmo depois, quando eu parar de fazer. Então, mas eu acho que tudo vai voltar ao normal. Por que não? Porque o que aconteceu no mundo que vai parar o pessoal de ter a satisfação de conversar com os amigos, conversar com os colegas? Nada vai replace o contato pessoal. Eu acho que não tem jeito. A gente
não vai se isolar em cavernas e cada um ficar com um computador e não sair, não é isso? Então tudo vai voltar ao normal. Quando eu achei que as coisas vão ser melhores, por exemplo, a gente aqui em Nova York não estava preparado para essa pandemia. Não estava para o Covid. Ninguém De no mundo. maneira Ninguém no nenhuma. mundo. Não tinha respirador, não tinha isso, não tinha aquilo. Eu vi colegas meus realmente terem Covid e morrerem disso porque não estavam protegidos. Quer dizer, eu acho que agora a gente está mais preparado, porque se tiver, e vai ter outros, vai estar muito mais preparado. Então, eu acho que a gente vai estar em melhor situação no próximo do que estamos agora. Por isso que eu acho que a coisa vai ser melhor. Mas em termos de voltar à vida normal, é uma coisa muito natural da gente querer se encontrar e conversar, e, entendeu? E jantar fora depois do congresso. Isso é parte da nossa vida. Eu sinto muito falta disso. O webinar é ótimo, mas não vai substituir o meeting do Vitor, o meeting do Charing Cross, os outros, o seu meeting. Não vai substituir nunca. Então, eu acho que vai voltar. O que apoia a sua tese é você olhar hoje, a gente cansa de ver na internet aqui filmes que as pessoas em Paris voltaram a frequentar bares e restaurantes, e alguns eventualmente sem máscara, porque você não vai poder tomar um drink e bater um papo de máscara o tempo todo, né? Então, na Europa, inclusive, eu tenho... Deixa eu te falar, Marcelo, eu vi no Facebook, alguém me mandou um filme pequeno do cara com uma máscara, e são duas partes. Uma parte é sobre a boca, então, e com fio que está ligado ao punho. Então, quando ele bebe, a máscara sobe, ele pode beber, e quando ele desce, a máscara cai. Então, isso pode fazer. É verdade. É demais. É demais. É demais. Não, mas eu vi pessoas em Paris já tendo um contato íntimo, e um professor de ciclismo nosso, o Nicola Berdolin, do Garda Bike Hotel, lá perto do Lago de Como, que é a região da Lombardia, que foi altamente atingida, ele falou que o governo agora estava incentivando a não usar máscara. E ele estava com medo, perguntou a minha opinião como médico, porque ele é treinador de ciclismo. E eu conversei há poucos dias com um infectologista, o Estevam Nunes, aqui do Rio de Janeiro, que é um grande infectologista, epidemiologista, e ele falou uma coisa que é uma grande verdade. Quando você usa máscara, você não está usando basicamente para se proteger. Você está mais protegendo o seu, digamos, o seu interlocutor. Perto de você. Porque você pode ser um portador assintomático e acabar transmitindo para ele. Então, é muito interessante isso. Ele falou que o mais importante é lavar mesmo as mãos para você não levar a boca, os olhos. E daí a ineficácia da máscara em criança, porque a criança, tudo que vê, os menorzinhos, então, tudo que vê, bota na boca. Claro, claro. E toca na máscara o tempo todo, quer dizer, isso... Você cansa de ver pessoas ajeitando a máscara na frente, quer dizer, perdeu todo o efeito, né? A gente precisa mesmo... eu acho que o bom mesmo seria ter uma vacina para que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, fazer os nossos encontros, claro, levantar no auditório aquela pergunta ao vivo, né? Impactante, assim, de repente, você está lá, recebe uma pergunta, fica desconcertado. Quer dizer, isso no webinar é completamente frio, esse seminário, né? Sobre a máscara, eu ainda uso muita máscara. Porque Nós também. Você realmente nunca sabe se a outra pessoa vai tossir naquela hora, ou vai espirrar naquela hora, ou você está no elevador com outra pessoa que vai entrar. Isso aqui também eu acho que é um pouquinho de proteção. Eu não acho que há muito a perder usando a máscara. Mas hoje de manhã, quando eu fui para o hospital, eu fiz uma enquete assim na minha cabeça para calcular quantas pessoas estavam com a máscara dentro do hospital que trabalham no hospital. Das 20 primeiras que eu vi, 7 não tinham máscara. 7 não tinham máscara. E é obrigado a botar máscara no hospital, mas não tinham. 6 estavam com uma máscara aqui no chin, no coisa. Isso é comum, no quê?
Exatamente. E só outros 7 que estavam com a máscara certa. Quer dizer que mesmo que eu botar a máscara, a pessoa não bota a máscara certa. Esse que é o problema. No Central Park, Verdade. mesma coisa. Central Park, todo mundo com a máscara no pescoço. Protegendo a garganta. Os ciclistas, os corredores, todo mundo com a máscara aqui. E quando vê... Bom, imagina na praia. Mas quando alguém olha para eles assim, feio, aí eles botam a máscara para cima. Não tem jeito. Você sabe? Não, esse negócio da máscara, no meu consultório nós temos máscaras, quando a pessoa chega sem, a gente coloca, claro. Tem álcool gel, a gente manda lavar a mão, porque eu continuei atendendo exatamente para ver esses casos. Mas você sabe que a gente tem junto da gente aqui, agora assistindo o Dr. Sérgio Rotier, que é um dentista aqui no Rio de Janeiro, é o melhor dentista do mundo, aliás, né? O Sérgio Rotier. E ele, aí eu fico perguntando assim, imagina como um dentista vai se proteger, porque você está lá de boca aberta, né? E o dentista vai ter que estar com... A situação mais perigosa é para o dentista, na verdade. Anestesista e o dentista nas piores situações. Tem que ter face shield e mais uma máscara, não? Exatamente. Porque quando ele o drill mesmo, vaporiza o negócio todo, fica na sala inteira. Não é só o que... É um problema muito grande. Mas o meu dentista já abriu o consultório já. E já mandou carta para todo mundo no e-mail. Estamos funcionando bem, pode vir. Não era só, antigamente era só emergências. Agora estão funcionando muito bem. Por isso que eu estou muito otimista. As pessoas estão voltando a andar. O Central Park estava cheíssimo nesse fim de semana. Estava um dia bom, estava cheíssimo. Uhum. Então, e o pessoal comportando. E alguns restaurantes abriram só fora, não. Só no calçadão. Entendi. Aí no calçadão pode. Estamos cheios lá no calçadão. Com um pouco de distância. Mas o problema disso é que os waiters, os garçons, começam a apressar as pessoas, porque eles querem mais business. Então, começa a ser um pouquinho mais chato. Menos mesa, eles querem fazer virar essas mesas, girar. Não, sem dúvida nenhuma, essa pandemia mostrou também, eu não sei se você reparou em Nova York, mas no Rio de Janeiro, que a gente é cercado de praias, né, uma cidade à beira-mar, as praias estão limpas que você invejaria a cor da água, de você nadar em Copacabana e ver tartaruga. Eu nado 3 vezes por semana, 4, 5 quilômetros ali, naquela região. Eu vou de Ipanema ao Leblon nadando e volto, e você fica impressionado de ver a transparência da água. Então, como é que a natureza é tão forte que se recupera assim, em 1, 2 meses dessa poluição extrema? Quer dizer, eu imagino como está Nova York, está muito bonito também, não? Aqui a gente, eu moro bem perto do rio, East River, na beira. Eu não vi a cor mudar muito, na verdade, mas é diferente da praia, né? Praia você vê mais perto e tudo. Mas daqui da minha janela eu não vi muita diferença. Mas no mundo inteiro, por causa da falta de aviões funcionando para cima e para baixo, caiu muito. Mas dizem que uma das razões maiores de poluição, são os edifícios. Não é realmente tem tanto famosos edifícios. Aqui em Manhattan tem tantos edifícios longos, grandes, que eu acho que a poluição sempre vai estar na parte negativa aqui. O Rio é um pouquinho melhor, né? Eu acho. Mas aqui também uma outra coisa que se discute muito aqui na imprensa no Rio de Janeiro e no Brasil é que muitas pessoas observaram, não médicos, mas assim de business, que grande parte do staff dessas empresas poderia trabalhar de casa, 20%, 30%. E eles estão dizendo assim que provavelmente eles vão manter esse tipo de coisa. O indivíduo, por exemplo, uma cidade como São Paulo, você gasta para andar 3 quarteirões 1 hora de carro. Então, muitas pessoas que puderem trabalhar de casa farão home office, não irão mais ao trabalho. E isso vai teremos menos carros circulando, quer dizer, a poluição vai diminuir. Outra coisa que você observa na Europa, não sei, na América, eles estão criando nos centros das cidades, em centro de Londres, no centro de Madrid, no centro de Milão, você não pode mais andar de carro, só de bicicleta. Estão criando mais ciclovias.
Isso também é muito interessante, né? Você diminuir o número de carros Não há dúvida. nas Não há ruas, né? dúvida. A qualidade de vida melhora muito quando só usa a bicicleta, quando as fechas... Por exemplo, no final de semana aqui, eles fecham algumas ruas em Manhattan. Ah, E é? isso depois do Bloomberg. Tudo começou com o Mayor. Ele era um ótimo Mayor, o Bloomberg. Ele é um cara assim muito querido por muita gente, mas ele é um cara muito eficaz. Ah, Aham. então ele fechou muitas, botou bicicletas em cada 6 a 8 quadras. Tem uma estação de bicicletas agora, que não tinha antes. Então, essa parte melhorou muito. E não há dúvida que no fim de semana em Manhattan parece muito mais agradável andar do que ficar com aqueles cheio de caminhões e carros e tudo, não há dúvida. Eu acho que também reflete uma civilização mais avançada. Essa parte de dar um conforto para o pessoal que mora lá e uma calma e parece um pouquinho mais civilizado, não é isso? Do que só É, cheio de poluição e eu tal. acho que vai ser uma boa mensagem para a gente é de aumentar o transporte público, diminuir o individualismo Sei. e aumentar a bicicleta elétrica e Uhum. você ter mais ônibus disponível, menos carro na rua. Quer dizer, e acho que isso tudo veio para lembrar a gente que a gente precisa fazer alguma coisa. Não é Nossa, possível que a gente vá na Quinta Avenida, é mais fácil ir a pé a qualquer lugar do que você pegar um táxi, porque você fica parado lá no exatamente. engarrafamento horas. Eu Eu imagino nunca que pego. você deve passar até o Brooklyn e voltando. Eu sei que você mora em frente às Nações Unidas, não é isso? Right. Exatamente. Eu só pego o carro para ir para o hospital. Nunca no fim de semana ou à noite que eu saio aqui, eu dirijo. Nunca. Porque me leva mais tempo do que andar, como você falou. Eu estou no East Side, eu prefiro ir para o West Side andando, leva menos tempo e menos aggravation, como se diz aqui, que dirigir. Então fica muito ruim mesmo. Mas a qualidade de vida em Nova York, eu acho, depois de viver aqui tantos anos, nunca vai ser, na minha opinião, tão boa quanto a qualidade de vida no Rio. Não há dúvida. Eu sei que o cirurgião vascular no Rio trabalha demais também, não há dúvida. Mais que as outras profissões, aliás. Mas a qualidade de vida, você andando na praia de Copacabana ou em Ipanema, numa tarde, uma manhã, é uma coisa que aqui em Nova York não tem nada assim. Nada parecido. Não, eu acho, Henrico, que nós precisamos aqui no Brasil ainda resolver o nosso problema de diferença social, né? O Brasil há uma pobreza muito grande, muito próxima da gente, que a gente precisa trazer essas pessoas para a sociedade realmente, pagá-los melhor, dar educação, saúde. Eu acho, por exemplo, os hospitais brasileiros, assim, Nova York não deu conta. Você imagina no Brasil, os hospitais públicos aqui não deram conta que chegou a doença em massa. Tiveram que fazer hospitais de campanha. Mas por quê? Porque não foi o governo do ano passado ou dos 10 anos. Foi há 50 anos que o governo, desde que o Henrico Ascher era médico aqui no Brasil, que o governo não Há 100 investe no anos. hospital público. E o governo não investe no hospital público. Então, agora pode ser que esses deputados, senadores, eles entendam que precisa investir no hospital público. Precisamos ter hospitais públicos fortes para o ensino da medicina e para tratar a população em geral. Entendeu? Você pode ter hospital privado de boa qualidade, mas não importa, você tem o Mount Sinai do lado e o NIU do outro lado, para que você possa tratar todos. E eu acho que isso vai ser acho que é uma meta que a sociedade precisa perseguir, é essa igualdade de direitos. Direito à saúde, à educação, direito entendeu? Ao cuidado sanitário, para que a gente possa devolver às pessoas a cidadania. E isso vai ser importante para nós daqui para frente, se é que os polícias aprenderam essa lição e nós mesmos cobrando deles. Não, esse ponto é realmente certo. Eu me lembro quando eu era residente no Hospital de Ipanema, a gente era tratado como rei. Eu Fui tinha lá. garçom, eu tinha garçom
ajudando no almoço. A mesa tinha uma toalha branca e o garçom vinha com a comida. A gente sentado lá comendo, servindo de garçom. Tinha um visiting professor que vinha da Europa ou dos Estados Unidos uma vez por mês. E eu pegava esse pessoal do aeroporto. Quer dizer, era um nível assim que era muito melhor que de Nova York. Muito melhor. O que aconteceu nesses anos, eu não sei. Mas o Hospital de Ipanema é um lugar assim espetacular. Olha, Ipanema, Lagoa, servidor do Estado. E esse era um hospital de altíssimo nível. Eu fui residente de Ipanema em cirurgia geral, depois fui residente do Estado Servidor do Estado em cirurgia vascular. Então, Bom Sucesso, Ipanema, o IASERJ, falecido doutor Medina, um ícone da vascular. Aquilo era um centro de aprendizado da cirurgia vascular e desmontaram isso tudo. Então, é preciso que agora os nossos políticos entendam que a hora que chegar uma coisa que o Covid fez, Henrico, é que ele unificou a sociedade. Ele mostrou que você que é rico, que mora na cobertura, vai ficar doente igual o cara que vive no underground. Exatamente. Ela pega todo mundo. E, aliás, começou pegando o pessoal da classe mais elevada aqui no Brasil. Uhum. Então, eu acho que isso é muito importante para que a gente tem que cobrar e eles têm que obedecer. E que tem que ter um sistema de saúde forte para a população. A gente tem que pagar um salário melhor para a população para que todos tenham o mesmo nível, principalmente de educação. Porque quem não tem educação não sabe votar e é facilmente manobrado. Exatamente. Mas me diz uma pergunta. Eu sempre fico confuso. Quem que faz essa decisão lá no Rio? Aqui a gente já sabe quem faz as decisões todas, sabe quem que tem que mandar cartas, e-mails, e a sociedade aqui dos Estados Unidos é muito boa em mandar um monte de e-mails para os senadores, mas a gente sabe exatamente quem é que vai fazer essa decisão. Mas no Brasil, eu acho que a gente está meio perdido, porque não tem ninguém, não dá para apontar sobre uma pessoa, porque se você conseguisse apontar uma pessoa, essa pessoa vai ficar mais constrangida e vai pensar melhor antes de cortar o budget para isso. No Brasil, eu acho que infelizmente, há uma escala de corrupção. Então, aquele dinheiro sai de uma verba federal para chegar no Estado, ele passa por vários escalões e cada escalão dá uma mordida. E aí a verba, digamos, que é de 10 milhões, acaba chegando a 1 milhão. Sei. E nós foram perdidos no caminho em vários tropeços. Então, agora é claro que há um ditado aqui no Brasil, você deve ter aprendido, que o político tem medo é o povo na rua. Então, as pessoas precisam cobrar. Não adianta o presidente, o ministro da Saúde mandar o dinheiro e o dinheiro no caminho bate e o governo... Nunca chega. O governo pega, não, mas agora eu preciso desse dinheiro para fazer uma obra não sei aonde e tira da saúde. E esse é o problema, entendeu? E para ser franco, acaba que você esquece até em quem você votou. Exatamente. Porque como não tem valor, você não sabe mais em quem você votou para cobrar dele. Vem cá, cadê o dinheiro do hospital? E você acaba frequentando outros hospitais. Eu vou para o Mount Sinai, quer dizer, então o hospital que está pobre lá eu não estou olhando. Quer dizer, no caso meu é diferente, porque como médico eu vejo a realidade. Então, para mim, quando as pessoas estão surpresas que, o Brasil, que caos, eu falei, o que vocês esperavam? Então você não investe há 60 anos na saúde e acha que agora ia ser uma maravilha. Para mim, isso é crônica de uma morte anunciada. Está acontecendo exatamente o que eu esperava. Houve caos, mortalidade alta, porque falta investimento em infraestrutura, falta investimento em educação. Como é que você vai dizer para uma pessoa que mora numa favela, num quarto com 10 pessoas, para manter um distanciamento social? Exatamente. É impossível. E o problema é que a gente, como médico, eu me lembro como era estudante de medicina, eu saía na ambulância, ia nas favelas, ia na prisão. Isso.
Isso te dava uma depressão tremenda, porque você via essa pobreza toda, essa injustiça. Realmente é uma injustiça, né? Porque estamos todos mundos no mesmo grupo, no mesmo planeta Terra. E ver essa injustiça assim tão grande era muito difícil, realmente. Por isso que a gente saía nas ruas, entendeu? Reclamando contra a ditadura, porque era tão ruim. Você não conseguia dormir à noite depois de ver uma mulher com 7 filhos num quarto na favela e passando fome. Então, essas coisas assim para o médico, como a gente presenciou, fica inesquecível, né? Por isso que a gente fica muito mais como olha, democrata. Esse problema de saneamento básico no Brasil vem de Oswaldo Cruz. Para te lembrar, a Fundação Oswaldo Cruz tem 120 anos. Então, isso remonta aos nossos políticos historicamente, que botaram a população sempre para segundo plano. Exatamente. Porque, na verdade, é muito fácil uma pessoa que não tem educação. Eu acho que a única forma de a gente conseguir isso é o livro. A única arma que a gente tem é o livro. A hora que a pessoa foi educada e souber analisar o que eu estou falando, o que você está falando, e saber se a gente está enganando, aí ela vai dizer, não vou votar no Marcelo, não vou votar no Henrico, porque eles estão enganando a gente. Exatamente. Eu acho que essa vai ser a grande mudança que a gente precisa, educar as pessoas, porque saberão votar, e aí a gente vai ter o investimento onde a gente precisa no Brasil. E no próximo Pan-Americano, Marcelo, no próximo Pan-Americano, a gente vai ter um painel para discutir isso e discutir quais as estratégias que os médicos vão ter que desenvolver para melhorar isso. Porque a gente começa falando, mas como você falou, tem que tem que escrever, tem que pegar os jornalistas para serem mais ativos nessa situação. Mas os jornalistas, e aí você permite uma crítica, eles gostam da notícia trágica. Morreram 3 mil pessoas, morreram 4 mil pessoas. Mas eu não vejo o jornalista. O dinheiro que ia para a educação foi para tal lugar. O dinheiro, quer dizer, eu quero essa resposta. Não adianta me dizer que morreram 1.000. Eu sei que vão morrer 1.000. Morreram 1.000 no mundo todo. Morreram 1.000 em Paris, e na Itália, só não morreu na China. Na China ninguém morreu. Não sei por quê. Mas no resto do mundo, nos Estados Unidos morreu muita gente, no Brasil morreu muita gente. 110 mil, mais de 110 mil já morreram. Imagina. Então, precisa realmente discutir isso como médico, exigir. Eu tenho um colega que estava em Manaus, ele me falou que quando construíram o hospital de campanha lá, havia um outro hospital construído já de concreto, com 250 leitos vazio. Falei, mas como esse hospital está vazio? Ele falou, não, porque eles pagavam metade de um salário mínimo ao médico e todos pediram demissão. Meu Deus do céu. Então, claro. Enquanto eu me lembro de uma frase que para mim ficou um pouco como uma frase icônica de uma médica pesquisadora de Madrid, não sei se você chegou a ver, em que perguntaram a ela por que demora tanto vocês encontrarem uma vacina. Ela falou assim, olha só, demora porque vocês pagam a nós pesquisadores 1.000 euros por mês. Agora, vai lá pedir a vacina agora ao Ronaldo Fenômeno, que ganha 30 milhões de euros por mês, para ele trazer a vacina para vocês. Porque vocês admitem isso. E admitem o médico ganhar um salário mínimo. Vai lá pedir lá o Ronaldinho, que ele arrume a você uma vacina. Eu li isso. E é verdade, é verdade mesmo. Agora, está todo mundo batendo palma para o médico, chorando na janela, tal, e acabou isso, esquece. Porque eu tenho direito ao hospital particular, que se dane o resto. Então, eu acho que a gente precisa educação. Olha só, não mudou nada há 100 anos. É saúde e educação. Acabou. A gente precisa disso. Quantos médicos estão envolvidos na política no Rio? Que são deputados, vereadores? Quantos? Tem? Muito poucos. E a maioria que entra para a política, infelizmente, acaba virando mais político e esquece o lado humanitário médico. Isso é uma pena, então. E a ideia é se perpetuar no cargo. Isso não é bom, não. Esse é o problema. Então, eu acho que a gente precisa de hospitais e escolas fortes, da UERJ, do Fundão. Esses hospitais têm que ter verbas especiais, garantidas ali pelo governo. É ali que formam os médicos. Nós vamos ter médicos de terceira,
porque não tem residência médica mais. Uhum, uhum. Nós temos médicos que são geniais, como Enrico Ascher, está em Nova York. Temos o Gustavo Oderich, está na Clínica Maio, vai agora para o Texas. Vocês precisam voltar para o Brasil, ser bem pagos para voltar para o Brasil. Eu sei que ama essa cidade do Rio de Janeiro. Não há dúvida. Voltaria Temos a que ter qualquer você hora. de volta aqui. Voltaria a qualquer hora, não há dúvida. Minha família está toda Não é? lá. A minha família próxima Então, está toda lá. Minha irmã, minhas irmãs, meu irmão, meus sobrinhos, olha todo aí, mundo lá. tem coisa mais bonita que você ver um pôr do sol no arpoador, olhando lá? Não, você está certo, 100% certo. A qualidade de vida no Rio é excelente, em termos de Vamos satisfação. trabalhar, então, pela justiça social no Brasil. Exatamente. Precisa só melhorar um pouquinho isso. Mas, como médicos, a gente, no Pan-Americano, vamos lidar essa revolução. Vamos. No Pan-Americano, a gente tem que fazer uma mesa sobre isso, chamar um deputado, um especialista, pessoas para nos apoiar. Henrique, falta um minuto. Nesse um minuto, primeiro eu vou te agradecer a Itamusino que nos convidou. Foi uma honra entrevistar você. Foi um prazer rever você e a Nathalie, que nos ajudou. E deixo esses últimos minutos com você para dizer qualquer coisa, uma mensagem aos milhões e às pessoas que estão nos assistindo aqui. A minha mensagem, realmente não preparei nada para falar, mas eu vou dizer que eu estou muito honrado de você ter me convidado. Me sinto um VIP. Agora, realmente, me sinto que eu achieved something in life, porque fui entrevistado por você. E sempre para dizer que a minha mensagem sempre para meus colegas no Brasil é que não interessa que eu estou aqui em Nova York, eu estou lá no Rio, em São Paulo, somos todos no mesmo boat. We are all in the same boat. E essa integração que você está fazendo aqui, que eu faço com o Pan-Americano, é muito importante se manter. A gente sempre tem que manter esse diálogo e não achar que as portas estão fechadas, né? Então, a ideia sempre é de abrir as portas e comunicar e tentar fazer melhor para a gente e para os doentes, que a gente está tomando conta todo dia, né? Esse é realmente o último goal, é melhorar a vida dos nossos doentes. Muito obrigado, Marcelo. Então, eu quero agradecer a Itamusino também, que tem sido um dos maiores suportes que a gente teve nos últimos 30 anos com os nossos congressos. Muito obrigado. Eu agradeço, então, você mais uma vez. Agradeço o Arno, que estava aqui nos prestigiando. Você sabe que o Arno é um grande pioneiro no ensino da medicina. Ele fez do Miguel Cotto uma escola médica e continua fazendo isso na vida privada. Então, parabéns a ele, a sua equipe. Obrigado por estar nos assistindo. Foi um prazer. Eu espero que... Não, eu não espero, não. Eu tenho certeza que você, o Rossi, o Sérgio Meirelles e eu, se puder ajudar, ou na medida que eu puder ajudar, a gente não vai deixar o Pan-Americano morrer, porque essa integração, eu acho que ela é muito importante para nós, para a população e para os jovens médicos que querem ter acesso aos convidados de tanto valor que você sempre traz aqui com a gente. Muito obrigado. Boa noite. Então, Henrico, boa noite. Essa live vai ficar gravada no IGT. Depois pergunta a Nathalie, que eu sei que você não conhece isso, mas a Nathalie conhece. Você sabe muito bem. E aí, depois do IGT gravada, ela vai para o YouTube, no canal Itamusino. Então, você pode rever depois ou traduzir para os seus residentes a nossa discussão. E espero te ver, você e a Nathalie, em breve, quem sabe fevereiro, no VIF, em Nova York. Marcado o encontro. Tá ótimo. O vinho é por minha conta. Um grande abraço para todos. Grande abraço. Tchau, obrigado. Até logo. Obrigado. Então.